Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, em especial os irmãos do grupo Intercessores, tá, no Facebook, pessoal que nos acompanha aí pelo WhatsApp, pessoal aí também que nos acompanha pelo canal Davi Pérez no YouTube. De antemão eu gostaria até de pedir desculpa aos irmãos, porque eu estou com a lição 12, que é essa lição que nós iremos ministrar agora, está atrasada, pelo menos na igreja que eu faço parte. Ela foi ministrada domingo passado, tá? E mediante toda a correria, tá, que nós estamos passando, nós estamos nos mudando, estamos procurando casa para alugar, meu sogro e a minha sogra estão vindo morar com a gente, então não é uma casa qualquer, tem de ser uma casa, como os dois são idosos, tem de ser uma casa que não tenha, vamos dizer assim, degraus, batentes, enfim, então é algo que requer uma certa procura. Então, por esse motivo, eu não estou tendo a condição de gravar o vídeo no período correto, né? No período correto que eu digo, na data certa, né? Que seria, desculpa, seria sábado passado ou sexta-feira passada, para que o vídeo tivesse sido publicado no sábado, para que os irmãos que utilizam na Escola Bíblica Dominical pudessem estar ministrando a lição através do slide. O slide dessa lição já está pronto, já está aqui no rodapé do vídeo, tá? Para os irmãos que queiram e que nos acompanham, tá? Já está aqui no rodapé do vídeo. Peço a você que compartilhe esse vídeo, peço a você que possa divulgar o nosso canal hoje. No YouTube já está com 264 membros, tá? 264 inscritos. Queremos que esse número seja multiplicado para a glória de Deus. Então, o título da nossa lição, que é a lição 12, tá? A lição 12 da revista Compromisso, tem por título, deixa eu pegar aqui, tá? Os irmãos hoje vão ter que ter uma paciênciazinha aí, porque, como os irmãos estão vendo, eu estou gravando dentro do carro, tá? Mas a gente vai conseguir publicar, gravar esse vídeo, vai dar tudo certo. Então o título da nossa lição de hoje é Testemunhando diante do inimigo. O texto base da lição, a lição 12, como eu falei para os irmãos, o textual é Atos 24, de 14 a 16, que nos diz o seguinte: mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo que tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então esse é o nosso texto base. A nossa introdução, tá? Como eu sempre digo aos irmãos, o texto que está do lado esquerdo do nosso slide é o texto original da revista Compromisso, tá? O balão branco que está ao lado com o nome resumo é justamente o resumo que nós fazemos da lição. Então os irmãos ficam cientes que essa parte branca é o resumo que nós fazemos da lição, para que possamos comentar com os irmãos. Os irmãos vão escutar algum barulho de moto, de carro, de trânsito aqui por trás, pessoas passando. Nós estamos aqui em frente à casa da minha sogra, tá? Dentro do carro, para gravar esse vídeo, para ver se a gente consegue, com o compromisso que nós temos com os irmãos, de ministrarmos as lições semanalmente. Mas eu peço aos irmãos desculpas mais uma vez. Domingo que vem agora, amanhã eu já estarei providenciando o slide da lição 13, que é a nossa última lição do segundo trimestre, e também o vídeo da lição 13, acredito eu, confiando em Deus, no próximo sábado, antes do domingo da lição, né? O vídeo já estará postado para a glória de Deus. Então o nosso resumo da nossa introdução diz o seguinte: nessa introdução vemos que o ministério de Paulo começou nas sinagogas, praças e ruas. Porém Deus mudou esse ambiente para prisões, a fim de que as autoridades constituídas ouvissem sobre o Evangelho. Então, para os irmãos que nos acompanham desde o início, né, da nossa revista, o início das nossas lições sobre o livro de Atos, os irmãos entendem que Paulo, ele
Paulo, ele na verdade, ele tinha um ministério, ele pregava em praças, ele pregava em ruas, ele pregava em sinagogas, mas Deus mudou essa ótica, mudou vamos dizer assim, mudou esse meio de pregação devido Deus ter outros planos. E quais eram os planos que Deus tinha? De pregar as autoridades. E para que Paulo pregasse as autoridades, eles teriam desculpe, irmãos, teriam de estar próximos a Paulo. E para estarem próximos a Paulo, foi necessário Paulo ser preso para que pudesse pregar a essas autoridades. O segundo ponto do nosso resumo diz assim: Deus usa estratégias que aos nossos olhos não são benéficas. Se os irmãos prestarem atenção, Paulo ele foi preso injustamente por pregar o evangelho. Mas se os irmãos prestarem atenção no que eu estou falando para os irmãos, se fosse nos nossos dias atuais e um irmão, um crente fosse preso, o que era que ia acontecer? As pessoas iriam dizer que aquele crente ou aquela pessoa era um profano, era um devasso, era um ladrão, era um bandido. Acredito que naquela mesma circunstância, Paulo também foi acusado, foi injuriado, né? Devido estar preso, devido estar sendo incriminado, vamos assim dizer. Mas isso era propósito de Deus. A prisão de Paulo não foi algo por acaso. Deus estava no controle de toda aquela situação. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Terceiro ponto da nossa introdução. Paulo, em cada momento, chegava nas prisões como um preso comum. Porém, ao abrir a sua boca, todos percebiam que ele era um homem livre em Cristo. Então, eu gostaria que os irmãos entendessem isso. O que é que acontece? Diz que Paulo, ele chegava nas prisões, em todas as prisões que ele chegou. Ele chegava como um homem, um preso comum, né? Um bandido, enfim, ele chegava como um outro preso qualquer. Mas quando ele abria sua boca, as pessoas viam que Paulo realmente era um servo de Cristo, um homem livre em Cristo. Então, meus irmãos, o importante não é o ambiente que você está. O importante é a maneira como você está nesse ambiente. Eu acredito piamente nisso que eu vou dizer aos irmãos agora. Pode ser que nós possamos ou estejamos passando por um deserto. Mas se nós tivermos esperança em Cristo, como Paulo mesmo disse, eu tenho esperança na ressurreição. Eu tenho esperança na salvação. Se nós tivermos esperança nessa salvação em Cristo Jesus, o deserto que nós estivermos passando vai virar um oásis. Porque Deus vai ser conosco assim como foi na vida de Paulo. O primeiro ponto da nossa lição diz assim: a oportunidade de testemunhar diante de Félix. Né? Vamos ver o que foi que aconteceu. Enquanto Paulo aguardou 5 dias a chegada dos seus acusadores, se os irmãos prestarem atenção, lá em Cesareia Paulo ficou preso 5 dias injustamente, mas foi chamado de Jerusalém aquelas pessoas que o tinham acusado. Então Paulo ficou 5 dias preso em Cesareia. Foi visitado por Ananias e outros líderes religiosos, levando o advogado Tértulo, falando beneficamente do governo de Félix. Então Félix era o governador da época, era o governador de Cesareia, né? Paulo ficou 5 dias preso, esperando as pessoas, aqueles acusadores que vinham o acusar, né, de ter formado uma seita, enfim, vinham acusar. Então, nesses 5 dias que Paulo ficou preso, o que foi que aconteceu? Ananias, que era um dos chefes, um dos líderes religiosos, levou um advogado chamado Tértulo. E esse advogado Tértulo, foi o que ele fez? Ele começou a falar a Paulo, falando beneficamente sobre o governo de Félix. Que o governo de Félix era um governo justo, que o governo de Félix era um governo que não tinha impunidade, né? Não ficava as coisas na impunidade, era algo correto. Então, esse advogado, Tértulo, já foi, vamos dizer assim, tentando maquiar a mente de Paulo para tentar acusá-lo em alguma coisa. Segundo ponto do nosso resumo. O advogado o acusou de ser chefe da seita dos nazarenos, provocando assim rebeliões entre os judeus. Então, o
que é que acontece? Esse advogado Tértulo, ele disse assim: Paulo, na nossa região, na nossa cidade, na nossa nação, nós não tínhamos nenhum tipo de problema referente a rebeliões com relação aos judeus. E você está fazendo uma rebelião. Primeira rebelião que você está fazendo: judeus estão se convertendo ao cristianismo. E outra, você está deixando dúvida na cabeça do povo. Esse povo, ele vem de muitas e muitas décadas, de muitos e muitos anos. Esse povo vem seguindo a lei mosaica. Esse povo vem seguindo a Torá. Esse povo vem seguindo os preceitos de Moisés. Então, você está fazendo uma rebelião entre os judeus. Então, essa foi a acusação do Tértulo, o advogado que Ananias levou a Cesareia para visitar Paulo. Terceiro ponto do nosso resumo: Félix permite que Paulo se defenda, onde o governador conhecia bem a respeito do caminho. Esse caminho aqui, eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção. Antes dos cristãos, né, dos crentes serem chamados de cristãos, eles eram denominados pelo sufixo caminho, pelo nome caminho. Então, por pregar o caminho de Deus, por pregar o caminho da salvação, eles foram intitulados como caminho, como eram chamados os primeiros cristãos. Então, o que é que acontece? O governador Félix, ele deixou Paulo se defender porque ele conhecia a respeito dos crentes, ele conhecia a respeito do povo que era denominado caminho. Então, ele deixou Paulo se defender, entendendo que Paulo não teria nenhum tipo de culpa. Félix não quis tomar nenhuma decisão sem a presença de Lísias, seu comandante. Manteve Paulo preso com algumas regalias. Então, o que é que eu quero passar para os irmãos aqui? Félix não quis tomar, sabendo que Paulo era inocente. Félix, ele não quis tomar nenhum tipo de decisão sem que o seu comandante, no caso Lísias, estivesse presente. Resumindo, ele não queria assumir o abacaxi sozinho. Como governador, ele teria de estar politicamente correto diante dos seus súditos. Então, ele não iria tomar uma decisão, mesmo estando bem com os seus súditos, sabendo que o homem que ele estava julgando era inocente. Então, ele esperou que o comandante, o Lísias, chegasse para que, juntamente com ele, tomasse a decisão. Mas, mesmo assim, ele manteve Paulo preso, com algumas regalias. O quinto ponto do nosso resumo. Dias depois, Félix e sua esposa Drúzila foram até a prisão conversar com Paulo a respeito da fé em Cristo, porém sem nenhuma motivação de conversão, e sim por ganância, pensando que Paulo ofereceria propina para sair da prisão. Então, como ele deixou Paulo preso até o seu comandante chegar com algumas regalias, ele não deixou Paulo preso com algumas regalias, não foi porque ele era bonzinho, não. Ele deixou porque ele pensava que Paulo iria dar uma propina para sair da prisão. Semelhantemente como nós vemos hoje no nosso Brasil. E eu sei que isso não é um assunto que para que eu esteja trazendo aqui na lição. Nós estamos falando sobre coisas celestiais. Nós estamos falando sobre assuntos pertinentes ao reino de Deus. Porém, nós temos de entender que o último caso que aconteceu agora no nosso Brasil, no nosso país, foi o caso do Aécio Neves. O camarada foi condenado, o camarada foi indiciado com relação à corrupção, comprovado algumas coisas referente às suas práticas, vamos dizer assim, com relação a dinheiro, as práticas erradas com relação a dinheiro, e o camarada do Supremo Tribunal Federal deixou que ele voltasse a assumir o posto de senador. Então, meus irmãos, isso é um absurdo. O que foi que aconteceu nesse período aqui com Paulo? O governador foi lá na prisão com a sua esposa, a Drúzila, né? E ao chegar lá, foi conversar com Paulo a respeito da fé em Cristo, mas não por motivo de conversão, não que ele tivesse interesse em se converter, mas ele foi falar para quê? Para tentar ver se Paulo pagava alguma propina, dava dinheiro para sair da prisão. Então, mesmo isso é uma coisa absurda. Naquele tempo já acontecia isso, nos nossos dias muito mais. Então, Félix com a sua esposa não foi lá para ouvir Paulo falar de Jesus, não. Foram lá para tentar
subornar Paulo, né? Para tentar receber algum dinheiro, alguma propina para que Paulo saísse da prisão. Sexto ponto, Paulo permaneceu preso por 2 anos, simplesmente para agradar aos judeus, até que Félix foi substituído por Pórcio Festo. Então o que é que acontece? Como Paulo não liberou dinheiro, como Paulo não pagou propina, como Paulo não quis nenhum tipo de conversa a respeito de, vamos dizer assim, corrupção, esse homem, Paulo, ficou preso por 2 anos. Esses 2 anos, Félix deixou ele preso para ficar politicamente correto diante dos seus súditos, diante das pessoas que o seguiam. E depois desses 2 anos, Félix foi substituído por Festo, né? Para que os irmãos possam entender aí o decorrer da nossa lição. Segundo ponto, a oportunidade de testemunhar diante de Festo. Então, lembram que Félix foi substituído por Festo. Félix não quis nada com o evangelho. Paulo agora tenta testemunhar diante de Festo. Está lá em Atos 25, de 1 a 22. O nosso resumo. Festo foi empossado e tomou conhecimento do prisioneiro Paulo pelo próprio Sinédrio e alguns outros judeus de renome, onde o governador recebeu deles a solicitação de trazer-lhe o prisioneiro para Jerusalém, porém, esta era uma armadilha para matarem Paulo no caminho. Então o que é que aconteceu aqui? Festo foi empossado e ouviu do Sinédrio, do próprio Sinédrio, a respeito de Paulo. E eles, o próprio Sinédrio, vamos dizer assim, insinuaram a Festo para que levassem Paulo para Jerusalém preso. Mas não porque queriam que Paulo saísse de Cesareia, não era isso. Porque eles queriam matar Paulo no caminho. Então isso era mais uma armadilha para matar o apóstolo Paulo. O que eu coloco aqui no segundo ponto do nosso resumo é interessante. Festo orientado por Deus, veja bem, Festo orientado por Deus, devido ainda faltar pessoas para ouvirem o evangelho, decide julgar Paulo em sua própria jurisdição, onde ouviu acusações mentirosas e queria entregar Paulo aos judeus apenas para agradá-los. Então o que é que acontece aqui? Festo recebeu a solicitação para que Paulo fosse para Jerusalém, porém Deus, eu queria que os irmãos entendessem o seguinte aqui, tá? Paulo já sabia que ia morrer. Paulo já sabia, Deus já tinha falado a Paulo que Paulo iria morrer em Jerusalém. Mas o que os irmãos precisam entender é o seguinte, é que tudo de Deus tem um propósito. O propósito de Deus era que o evangelho chegasse a todas aquelas autoridades, até a última autoridade, até a autoridade máxima. Então por isso que eu coloco que Festo ele foi orientado por Deus. Porque Festo ele podia muito bem ter dito assim, não, vá para Jerusalém. Vá para Jerusalém, não tem nada a ver com isso não. Festo era governador de Cesareia, não tinha nada a ver com Jerusalém. Mas os seus algozes, os líderes religiosos da época, queriam matar Paulo. E pediram para que Paulo fosse transferido para Jerusalém. Porém, Festo disse, não, ele vai ser julgado aqui, onde eu presido. Ele vai ser julgado aqui, onde é a minha jurisdição, onde eu tenho controle, onde eu tenho poder para condená-lo ou absolvê-lo. Ouviu acusações mentirosas, e o próprio Festo queria entregar Paulo à multidão, aos judeus, somente para agradar a eles. Porque não tinha acusação contra Paulo. Nenhuma acusação tinha contra Paulo. Mas para agradar o povo judeu, ele queria entregar Paulo a eles. Terceiro ponto. Por sua vez, Paulo recorre a César. Olha o que foi que aconteceu aqui. Paulo já tinha sido orientado por Deus. Paulo já tinha dito a várias pessoas que iria para Jerusalém, sabia que o fim dele seria ali. Mas nesse caso, quando Paulo ouviu Festo dizer que iria entregar ele aos judeus, o que foi que aconteceu? Paulo disse, espera aí, eu preciso falar com César, o imperador. Eu recorreu a César. Paulo não recorreu a César aqui por medo. Paulo recorreu a César por providência divina. César também precisava ouvir as novas do evangelho. Não porque estava com medo de morrer. O mesmo já tinha sido avisado pelo Senhor que o seu fim estaria próximo. Mas sim para testemunhar diante do imperador sobre as grandezas do evangelho e
o conselho aceitou o pedido. Então Paulo foi levado à presença de César. O quarto ponto: Paulo teve a oportunidade de falar de Cristo ao rei Agripa II, no caso Herodes. Paulo não perdeu oportunidades. Então Paulo, é tanto que ele diz: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Quando Paulo recorre a César e tem a oportunidade, ele também fala ao rei Agripa II, no caso o rei Herodes. Terceiro ponto da nossa lição: a oportunidade de hegemonhar diante de Agripa, no caso diante de Herodes, Atos 25, de 23 a 27. Primeiro ponto do nosso resumo: Deus mais uma vez usa estratégias extraordinárias para que o evangelho seja pregado. O casal Agripa e Berenice, acompanhados por vários militares e homens de posição, pararam para ouvir Paulo. Então, o rei e a sua esposa, no caso Berenice, que era, na verdade, a mulher, a companheira dele, não era esposa, né? E tinha aí um caso de adultério, de prostituição, enfim, que vocês imaginarem aí, tinha algo errado, não era a esposa dele, tá? Era algo, essa Berenice aí, na verdade, ela já tinha sido casada com o irmão dele, então tinha algo macabro nesse meio aí. Tá? Acompanhada por vários militares e homens de posição, pararam para ouvir Paulo. Então, o rei, a, entre aspas, esposa e alguns militares de renome estavam ali para ouvir Paulo. Segundo ponto: após a acusação contra Paulo, lhe foi dada a oportunidade de defesa. Foi aí que Paulo não perdeu tempo, expõe o plano de salvação. Então, Paulo, o rei disse: ó, eu não vejo condenação em você não, mas se defenda. Então Paulo, em vez de se defender, Paulo prega o evangelho. Meus irmãos, não existe nada melhor do que andar nos caminhos de Deus. Às vezes, isso me deu vontade de falar para os irmãos agora, pode ser que tenha alguém que precise ouvir isso. Às vezes a gente quer, vamos dizer assim, comprar algo, comprar um carro, comprar uma casa, enfim, um emprego novo, não sei, alguma coisa. E muitas vezes aquela coisa ela não dá certo, aquela coisa ela precisa de um arrumadinho, de um jeitinho. Irmão, Deus ele não tem arrumadinho com ele não. Deus ele não tem jeitinho brasileiro não. Deus ele tem providências. Então Paulo chegou diante do rei e daquelas autoridades para pregar o evangelho, para falar das grandezas de Deus, esquecendo qualquer tipo. Ele podia muito bem chegar para o rei e dizer: rei, me liberte. O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu estou fazendo de errado? Nada. Então me liberte. Ele poderia ter feito isso, mas ele sabia que o primordial naquela hora, o principal naquela hora era a pregação do evangelho. Então ele expôs o plano de salvação para o rei Agripa, para Berenice e para os militares de renome que ali estavam. Quarto ponto do nosso resumo: o testemunho desafiador diante das autoridades, Atos 26, de 1 a 26. Primeiro ponto do nosso resumo diz assim: Paulo teve oportunidade e tempo para falar ao rei Agripa, que era conhecedor de muitas coisas. O rei Agripa aqui, na verdade, ele conhecia, ele tinha conhecimento de Cristo, ele tinha conhecimento de ouvir falar, né? Não conhecimento, que ele não era convertido, ele tinha conhecimento do que os apóstolos tinham feito, dos benefícios que os apóstolos tinham feito. Segundo ponto: Paulo foi detalhista, falou cronologicamente a respeito de sua perseguição aos cristãos, de sua devoção ao Senhor e de seu encontro com Jesus. Então Paulo ele falou de todas as etapas. Olha, eu era perseguidor, eu ia para Damasco com a carta assinada pelos líderes religiosos aí para matar os cristãos, para prender os cristãos, e lá nesse caminho de Damasco eu conheci Jesus. Então é esse Jesus que eu prego hoje. Então Paulo expôs isso ao rei Agripa também. Terceiro ponto: nesse exato momento aqui, Festo, que era o governador, dá um grito e diz que Paulo está louco. Porém o rei sabia que tudo aquilo era verdade, mas para ser politicamente correto, afirma: por pouco não me convencesses a me tornar um cristão. Então o que é que aconteceu? O rei, na verdade, ele sabia, né? O rei ele sabia que tudo aquilo era verdade. Ele tinha conhecimento que tudo aquilo era verdade. Ele tinha noção que tudo aquilo ali era verdade. Tá? Mas o que foi que aconteceu?
para se tornar politicamente correto diante dos seus súditos, ele fez: Paulo, quase você me convenceu a ser um cristão. Quase você me convenceu a ser um cristão. E Paulo ainda, se quem está lendo aí a lição, vai entender que Paulo disse: eu não queria que só você fosse cristão, não. Eu queria que todos fossem. O texto da lição fala sobre isso, né? Que ele queria que não só o rei, mas que todos chegassem ao conhecimento de Cristo. O quinto e último ponto, o apelo final à conversão. Atos 26, de 27 a 32. Primeiro ponto, nosso resumo. Paulo, ao ouvir esta afirmação do rei, completa o apelo dizendo que quem dera que não só o rei, mas todos pudessem ouvir e se converter. Paulo disse: não só o Senhor, mas quem dera que todos pudessem chegar ao conhecimento de Cristo. Meus irmãos, existem pessoas que nesse exato momento estão no leito de morte, no leito de dor, e não têm conhecimento de Jesus. Para os irmãos terem uma ideia, tem uma pessoa, não próxima, mas uma pessoa conhecida nossa, que ela está com câncer terminal, e essa pessoa, ela está, o médico já disse que não tem mais jeito, tá? O médico aqui da terra. E essa pessoa, ela disse já, eu não a visitei ainda, mas as pessoas que a visitaram disseram que ouviram da boca dela dizer que ela tem a certeza que Maria está colocando o manto sobre ela e ela será curada. Camarada no leito de morte, sem conhecer Jesus. Camarada no leito de morte, sem ter convicção da salvação. Pensando que Maria, uma serva de Deus, que hoje descansa no Senhor, que espera o dia da ressurreição, que espera a palavra de dizer que será dita por Deus: vinde bendito de meu Pai, possui por herança a palavra de Cristo, na verdade. Receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Maria está na mesma condição que qualquer um de nós. Maria, ela não é santa. Maria, ela não é mãe de Deus. Maria, ela não é Deus. Maria simplesmente foi uma serva escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus. Jesus não podia aparecer do nada. Jesus não podia aparecer como um ET, sei lá, como um extraterrestre. Não. Ele teria de nascer como homem, passar as necessidades de homem, as aflições, as atribulações de homem. Ele precisou nascer de uma mulher, sem nenhum tipo de vínculo humano com relação à união homem e mulher. Foi obra do Espírito Santo de Deus. Mas Maria hoje dorme no Senhor, da mesma forma que aqueles outros santos, homens de Deus e mulheres de Deus, dormem esperando o dia da ressurreição. Então Paulo, ao ouvir esta afirmação do rei, completa o apelo dizendo: quem dera que não só o Senhor, mas todos pudessem ouvir e se converter. Segundo ponto do nosso resumo, Paulo declara que todos que estavam ali careciam da salvação, onde entendem que a mensagem foi proclamada, o apelo foi feito e a missão foi cumprida. Então Paulo aqui, na verdade, o que é que ele diz? Ele entende. Paulo está dizendo assim: eu entendo que agora a mensagem foi pregada, o apelo foi feito e a missão, ela foi cumprida. Então Paulo sabia que a partir daquele momento a coroa da justiça, a passagem desse mundo para viver com Cristo, para a esperança plena da ressurreição dos mortos, estaria próxima para ele. E a nossa conclusão? A nossa conclusão, eu não fiz nenhum tipo de resumo, porque ela já é bem resumida mesmo, tá? Você observou que todos os que foram ouvir a defesa de Paulo chegaram curiosos e atentos e saíram sem uma resposta? Todos. Todos ficavam admirados porque não podiam encontrar qualquer base para justificar a prisão do apóstolo. Então, ninguém conseguia achar acusação contra Paulo. Ninguém conseguia fazer isso. Certamente acabavam entendendo que Paulo era inocente, mas por alguma razão eles o mantinham preso. Os planos de Deus são encobertos para os que não o obedecem, mas Paulo sim sabia muito bem o que estava acontecendo. Ele sabia qual era o propósito. Ele estava no meio de mais uma viagem missionária e tinha plena certeza de que cumpriria todos os seus propósitos. Então Paulo já estava ciente que teria e iria cumprir todos os propósitos de Deus. Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição de hoje.
testemunhando diante do inimigo, nossa lição de número 12. Esta semana ainda, antes do domingo que vem, eu estarei postando o slide e o vídeo da lição de número 13, tá? Que é a nossa última lição desse trimestre. Nós já recebemos a revista do terceiro trimestre de 2017, tá? Estaremos estudando lições maravilhosas. Eu vou estar trazendo para os irmãos, no nosso último slide, na nossa última lição, eu vou estar trazendo a revista e falando sobre os temas que nós iremos estudar nesse terceiro trimestre de 2017. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome dele, que os irmãos possam estudar, que os irmãos possam, na verdade, estar fazendo as suas leituras diárias, que os irmãos possam incentivar outras pessoas a também estarem estudando conosco, tá? Facebook, WhatsApp, canal Davi Pérez no YouTube, todos esses aplicativos, todos esses meios da internet, nós estamos divulgando essas lições, tudo isso para a glória de Deus. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus, e Deus possa nos abençoar.